Chegamos ao terceiro episódio de nossa série. Após a conclusão das etapas de infraestrutura da Casa TT, vamos falar da importância de suas entradas na acessibilidade, conforto e segurança do lar, da atenção à qualidade do revestimento externo, do uso inteligente e consciente de materiais e da paginação de pisos e revestimentos internos, ao iniciarmos as etapas de acabamentos. Uma moradia convidativa deve ser acessível a qualquer pessoa, além de propor uma integração entre sua estrutura e os aspectos naturais à disposição. Assim é na Casa TT. Junto com o conceito da gente preservar maior número de árvores nativas que a gente tinha aqui no terreno, a gente optou por mexer pouco no terreno, no desnível natural dele. E a gente tem um desnível na entrada de mais ou menos 1,5 m. Optamos por pousar a casa numa área onde houvessem poucas árvores e não mexer no terreno. Então o marco zero da casa é o jacarandá. A gente alinhou o início da casa com ele. E a partir disso as duas lajes marcadas soltam e o desnível natural do terreno aparece. E com isso a gente tem, de um lado, a rampa de acesso, justamente para a gente ter essa acessibilidade na casa, e na outra fachada, 2 escadas, Com os acessos prontos, seguimos com a pintura da casa, e a definição do visual externo vai além da estética, dada a necessidade de trabalho do material junto com a estrutura de aço. A pintura externa ela precisa trabalhar junto com a casa, em termos de esquentar ou retrair, no caso durante o dia ou durante a noite, e ser impermeável, na chuva ela não alterar. Brasília tem um sol intenso, então isso faz com que algumas pinturas desbotem. E hoje a gente tem tecnologia para que as pinturas externas não sofram nenhum dano. A gente buscou alguns elementos bem perenes aqui na casa, em termos de fachada, soluções de pintura externa, que a gente optou pelo cimento queimado em ripa, envolvendo todo o volume da fachada, com as esquadrias marcando no tom de preto. E o cimento queimado, de fato, é uma característica tanto que ela é externamente e se repete internamente, tanto na pintura quanto no piso. Junto com o acabamento de cimento queimado na fachada, a gente tem a textura. Ela suporta também, por ter essa textura, essa sujeira e essa flexibilidade que a estrutura metálica e as fachadas trabalham de uma maneira geral. Seja na pintura externa ou interna, da escolha dos materiais, texturas e cores dentro da paleta definida até as técnicas de execução empregadas, o projeto buscou maior rapidez na aplicação e atenção ao desperdício, sempre preocupada com o uso correto para maior resistência e durabilidade da pintura. A integração dos ambientes da casa com os elementos naturais fica evidente quando observamos a planta no projeto, e isso partiu de uma premissa. Uma premissa de ter o contato visual externo, Então a gente optou por grandes vãos e grandes aberturas, E a esquadria de alumínio, ela proporciona aqui, por exemplo, na sala, abrir os 2 lados para ter esse contato visual e essa integração com o ambiente externo, A gente optou por ter uma planta com os quartos também abertos para o jardim. Então os banheiros eles ficaram internamente. E para isso a gente usou a solução da claraboia, tanto para ventilação e iluminação natural. Com tantas aberturas para convidar a natureza a fazer parte da casa, a regulação das condições de conforto e segurança nos ambientes internos exige o máximo de desempenho dos materiais utilizados.
Ele é versátil no sentido de vencer vãos e de estética. Então você tem perfis mais robustos, menos robustos, para de fato marcar ou deixar a esquadria de fato como um pano de fundo, né, do projeto. A esquadria de alumínio ela tem uma infinidade de perfis e soluções para receber vidros também que façam a vedação e tenham um conforto acústico. O vidro ele tem uma tecnologia hoje que te entrega esse contato visual, mesmo que fechado, mas a proteção solar, tanto para proteger mobiliário, tapete, cortina e demais elementos internos, né? Sem perder o contato visual. As portas internas aqui da casa são pretas e é uma preocupação nossa mantê-las pretas. E esse controle sobre intempéries e outras variáveis começa com a escolha do vidro e seu processo de beneficiamento, pois, sendo bem transparente, vidro não é tudo igual. Na Casa TT, as grandes peças de vidro laminado proporcionam o máximo de conforto térmico e desempenho acústico aos ambientes e diminuem a necessidade do ar-condicionado e da iluminação, para um uso mais sustentável da energia elétrica. Tudo isso com um excelente resultado estético, quando o objetivo é convidar o visual externo para dentro da casa. Antes de chegarem à obra já montadas nas esquadrias, as peças de vidro passam pelo processo de beneficiamento, onde reforçam suas propriedades de proteção ultravioleta, o que representa mais saúde às pessoas e mais durabilidade aos móveis, cortinas, tapetes, piso e portas pretas, trazem mais segurança no acesso à casa e diminuem o risco de acidentes, na montagem e no dia a dia. A etapa de acabamentos parece, e normalmente é, a mais longa durante a construção de uma moradia. E quando se fala em revestimento, vemos a diferença que faz a previsão em projeto de tamanhos, quantidades e esquemas de aplicação, a fim de evitar o desperdício de tempo e material e buscar o máximo de beleza e funcionalidade. Esteticamente ele entrega tanto em termos de textura, quanto de repetição, harmonia e diferenciação entre outras paredes, né? Então, assim, hierarquia, o que é aquele fator uau, assim, de projeto que você vivencia ou no banheiro ou na cozinha. O piso aqui, ele permeia em todos os ambientes, a gente não tem soleira como divisão de ambiente. Então, onde o piso começa, ele entra na casa toda, nos banheiros, salas e quartos, e é contínuo. Foi pensado em projeto e estudado para que a gente tenha um melhor aproveitamento das peças e menos recortes. Mais rápida, menos geração de entulho, menos resíduo, esteticamente harmônico. A escolha do revestimento mais adequado ao projeto precisa considerar a proporção dos espaços, a identificação com a paleta estabelecida e o conforto estético e funcional, além da excelência em qualidade e confiança da marca e peças escolhidas. Tirando a parte estética e, de fato, a identificação com o produto, a escolha do revestimento é importante, tanto pelo como ele é produzido e de fácil instalação. E aí a gente faz esses alinhamentos de prumo e de laser e encaixar com a melhor paginação, né? Paginação é a gente tem um ambiente específico, uma sala, e a gente tem um piso 90 por 90, ou 1,20 por 1,20, ou 1 por 1, e a gente vê qual se encaixa melhor dentro daquele ambiente, que a gente tenha menos recorte, ou que a gente tenha um alinhamento que permeie entre todos os ambientes sem muito sobra de material. Normalmente eu costumo mensurar pelo rejunte. Quanto mais rejunte, mais fragilidade para a umidade você tem. Então, quanto maior a peça, menos problema com umidade a longo prazo você tem. O revestimento menor, ele dá um pouquinho mais de manutenção. Então, realmente você ficar de olho ali, como que responde ali a limpeza diária, né? E como que você está usando ele, né? O fato de o sistema de construção a seco gerar pouquíssimo resíduo em comparação à montanha de resto de concreto e tijolo do sistema convencional faz com que a missão de mínimo impacto ecoe durante toda a obra. Daí a importância de um bom planejamento arquitetônico para todos os momentos e projetos de construção.
Seguindo na fase de acabamentos, temos as etapas mais exigentes de qualquer obra, no cuidado com a instalação de bancadas, louças, metais e outras benfeitorias, a fim de evitarmos aquelas dores de cabeça comuns na hora de construir uma moradia. Acompanhe no próximo episódio.